Bom dia, povo! Estamos começando então mais um tempo de devocional nessa terça-feira. Como você está vendo, a gente não está hoje ao vivo. Eu gravei um pouquinho antes essa devocional, mas você está ao vivo. Então participe desse tempo de verdade, como a gente sempre tem participado. Coloque então aquelas coisas que Deus vem trazendo ao seu coração e faça parte desse tempo de verdade, não só assista, mas realmente faça parte, tá bom? Queria começar então esse tempo orando. Fecha seus olhos aí onde você estiver e vamos orar comigo. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia que se inicia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom e o Senhor é tão amoroso e, enfim, a Tua misericórdia se renovou essa manhã novamente sobre a nossa vida. Pai, a minha oração mesmo essa manhã é que o nosso olhar, o nosso falar, o nosso, enfim, todos os nossos sentidos estejam realmente submetidos à sua autoridade, à sua soberania, para que sejamos realmente transformados por quem você é, para que a sua palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso coração e de uma forma sobrenatural nos faça mais parecidos contigo, nos faça compreender o seu reino de uma forma completamente nova, nos faça realmente ter a percepção daquilo que o Senhor quer que nós tenhamos, para que nos tornemos então semelhantes a você e que cresçamos, amadureçamos, para que o Senhor realmente tenha espaço em nós e reine em nós. Em seu nome, amém. Amém? Então, seja muito bem-vindo a esse tempo. Um bom dia para todo mundo que está entrando aí. A gente vai então iniciar hoje o capítulo 3 de 2 Pedro. Eu pretendo então encerrar 1 Pedro e amanhã a gente inicia então João, as cartas de João. E hoje a gente encerra 1 Pedro, tá bom? Se tudo correr bem e eu não me empolgar em um versículo só. Vamos lá? Eu vou estar lendo então na versão da NVI e eu vou puxar algumas coisinhas da mensagem, como eu tenho feito nesses dias. Então abre aí a sua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 3. Ele começa assim, olha. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. A gente já conversou sobre a primeira, né? Em ambas eu quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem. Então o que Pedro está falando aqui é que ele escreveu essas cartas para despertar neles lembranças e trazer à mente deles de forma sincera tudo aquilo que eles já haviam aprendido, tudo aquilo que já era verdade para eles, algo estabelecido, mas que precisava ser restaurado. E quando eu penso nisso, eu penso que muitas vezes nós precisamos trazer novamente a memória. Em Lamentações eu acho muito interessante, o profeta ele fala, quero trazer à memória as coisas que me dão esperança, mas eu entendo que o tempo todo nós precisamos trazer novamente à memória as verdades que Deus estabeleceu, trazer à memória as verdades que nos transformam e nos tornam parecidos com Ele, porque às vezes na nossa caminhada nós nos esquecemos do que Deus fez, do que Ele continua fazendo em nós, e conforme nós nos esquecemos, nós nos perdemos na nossa caminhada. Precisamos trazer a memória. E daí no versículo 2 ele fala das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, para que eles recordem disso. E do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Isso são coisas que nós precisamos remontar, ou precisamos trazer novamente à nossa memória. Nós precisamos transformar as verdades eternas de Deus em verdades novamente para nós, sabe? Às vezes, conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai sendo mais igreja ou vai se relacionando dentro da igreja, parece que nós começamos a nos esquecer das coisas que Deus já nos ensinou e começamos a viver de qualquer forma, sabe? E eu entendo que em alguns momentos você precisa trazer novamente a memória, os ensinamentos de Deus e, enfim, os mandamentos que o Senhor ensinou. Quando eu penso em fazer discípulos, eu lembro automaticamente, né, da grande comissão que Jesus ele então nos envia por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer. Então houve um momento na sua vida onde você foi ensinado a obedecer, mas eu entendo que tudo isso que você já foi ensinado a obedecer precisa ser restaurado, ressignificado em você, para que você se mantenha parecido com Ele. Porque eu entendo que ser separado para Deus precisa ser algo da nossa vida completamente. Não é só aquele momento onde você fez uma oração de arrependimento, então você entregou a sua vida para Jesus,
mas todos os dias da nossa vida precisa estar sendo colocada debaixo da autoridade de Deus, precisa ser novamente alinhada com os pensamentos de Deus. Então todos os dias a gente precisa voltar para este lugar, para nos tornarmos mais parecidos com Ele, todos os dias. E aí no versículo 3 ele fala: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Quando eu leio todas essas coisas, eu sempre penso que nós estamos realmente nos últimos dias, né? E ele fala então que surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Esses são dias de muitas pessoas que são escarnecedoras, ou seja, são pessoas que tiram sarro, zombando, e eles zombam de acordo com aquilo que eles estabeleceram como verdade, de acordo com aquilo que eles acham, que eles pensam. E é interessante que ele fala seguindo as suas próprias paixões, ou seja, levantando as suas próprias bandeiras, levantando aquilo que eles acham. Então eles começam a comprar ou a viver as coisas de acordo com as suas próprias paixões, não de acordo com aquilo que Deus estabeleceu como verdade. E essa é uma realidade nos nossos dias. As pessoas realmente falam como se tudo aquilo que elas estão levantando fosse a verdade absoluta, mas na verdade elas simplesmente são movidas pelas suas paixões. Elas são levadas por aquilo que elas acharam que faz sentido, então é isso, eu vou caminhar com isso. Então isso é uma realidade dos nossos dias. No versículo 4 ele fala que eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E é uma verdade desses dias de falar que Deus não existe, que isso é uma fábula para que pessoas ignorantes acreditem. Você já não ouviu essa frase? E eles falam: ele falou que vai voltar, mas cadê ele que não voltou ainda? E são frases dos nossos dias que vêm nos confrontar aquilo que nós cremos, confrontar as verdades que Deus estabeleceu em nós. E no versículo 5 ele fala: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra, esta formada da água pela água. Então ele está falando então que desde a eternidade, há muito tempo, existem céus e terra pela palavra de Deus, Tudo foi formado pela palavra de Deus. Deus disse: haja luz e houve luz. Haja então firmamento e houve firmamento, porque todas essas coisas foram criadas e estabelecidas por Deus. No versículo 6 ele fala: e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E aí então ele está falando sobre Noé, quando então acontece o grande dilúvio que submerge todo mundo e toda a corrupção, tudo aquilo que não tinha mais a ver com Deus. Ele então falando pela água naquele tempo foi submerso e destruído. E no versículo 7 ele fala: e pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. É interessante porque ele faz um paralelo do tempo ali de Noé, quando o mundo, de certa forma, foi destruído pelas águas. Então ele fala sobre o juízo final, onde então o mundo, aquilo que nós conhecemos de céus e terra, está reservado para o fogo, está reservado para o juízo final, que é o que nós conhecemos como o dia do Senhor, onde ele vem julgar a terra, enfim, e por aí vai, Mas tudo isso vai acontecer pela mesma palavra. Eu acho muito louco quando Jesus ele fala sobre os fins dos dias, ele fala quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, somente o Pai. Por quê? Porque esse dia e essa hora serão revelados ou acontecerão a partir da palavra de Deus. É Deus quem dá a ordem de juízo, é Deus quem vai dar então o start para que isso aconteça. Então, pela mesma palavra que então subjugou a terra com relação ao dilúvio, às águas, então lá no tempo de Noé, é esse Deus que vai então trazer esse dia do juízo, esse dia da condenação, esse dia onde as coisas então vão ser julgadas, de acordo com o padrão de Deus. E no versículo 8 ele fala: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E, gente, uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus não está dentro do nosso tempo. Deus, ele é atemporal.
Eu acho muito interessante a frase que alguns falam que Deus tem urgência para fazer isso. Eu não creio que Deus tem urgência porque Deus é atemporal, então um dia para ele é como 1000 e 1000 é como um. Mas eu entendo que nós precisamos ter urgência porque nós não somos atemporais, nós somos temporais. Então para nós um dia é como um dia e 1000 é como 1000. E nós não vamos viver 1000 anos. E olhando para isso, eu entendo que nós precisamos ter urgência para fazer as coisas. Não porque se a gente não fizer, não vai acontecer. Pode acontecer, mas talvez não aconteça no nosso tempo. E por isso que nós precisamos entrar neste lugar de urgência. Então Deus não tem urgência, mas nós precisamos ter. Eu entendo que isso é um criar vergonha na cara. E no versículo 9 ele fala: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Porque às vezes a gente entra nesse lugar de que, mas 2000 anos se passaram e Jesus ainda não voltou. E os discípulos ali no primeiro tempo, eles caminhavam como se Jesus está voltando e tudo mais. E 2000 anos se passaram. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que Deus, ele não demora em cumprir a sua promessa. Ele não está atrasado. Ele não está se esquecendo daquilo que ele tinha prometido. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele fala que o Senhor não demora então em cumprir, mas ele é paciente com a gente. Uau! Então significa que ele não está demorando para cumprir, mas por amor a nós, pela paciência que ele tem, ele está então esperando esse momento, não querendo que ninguém de nós pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus amou o mundo de tal maneira, não para condená-lo, mas para salvar. E esse é o desejo do coração de Deus. Ele quer que seus filhos retornem a casa. Ele quer que aqueles que ele criou para serem a sua imagem e semelhança se tornem então a sua imagem e semelhança. Então esse dia é retardado, digamos assim, não porque ele está atrasado, não porque ele, mudou de ideia, mas porque ele tem paciência, porque ele não quer que nenhum de nós se percam. Mas às vezes nós caminhamos na vida se esquecendo deste lugar, se esquecendo deste ambiente de desejar mais a Deus e de querer então ser mais parecido com Ele, de ser transformado por quem Ele é, e inclusive de ansiar por esse momento onde Ele retorna. E eu entendo que o ansiar, e é uma das coisas que Deus tem me confrontado muito, às vezes nós até entramos nesse lugar de ansiar, mas é quase como uma sensação de escapismo, sabe? Eu anseio que Jesus volte porque eu não aguento mais esse mundo e eu quero estar com Ele. E realmente, eu quero estar com Ele, sabe? Mas o nosso anseio, ele precisa ser refletido a partir das nossas ações. Se nós ansiamos que Ele volte e se o maior desejo de Deus é que o mundo não pereça, então eu preciso começar a falar do amor dele para todas as pessoas com urgência, para que todos conheçam a Deus, porque Ele tem paciência, porque Ele não quer que ninguém pereça. O nosso anseio pela vinda de Deus precisa ser traduzido em um anseio de levar o amor de Deus a toda criatura, em ir por todo mundo fazer discípulo de todas as nações. A nossa expressão real e verdadeira de que nós o amamos, de que nós o ansiamos, é fazendo a vontade dele, é cumprindo o mandamento dele. Isso é a expressão de que nós o amamos, conforme nós nos dedicamos a fazer aquilo que ele mais ama e que ele mais anseia. Ele não quer que ninguém pereça. E a gente precisa começar a entrar neste lugar. Lembra que eu falei, ele não tem urgência, mas eu entendo que nós precisamos ter urgência. Urgência em fazer a vontade dele, urgência de mostrar o quanto o amamos, o quanto nós entregamos a nossa vida para ele, para que então ele ganhe forma em nós e ganhe forma em todas as pessoas ao nosso redor, e para que ninguém pereça no processo, para que no dia do Senhor a comunidade dos santos seja enorme. E no versículo 10 ele fala que o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Esse dia não é aquela coisa de, vai ser... E, gente, o quanto eu ouvi, e olha que eu não sou tão velha assim, mas o quanto eu ouvi na minha história de gente dando datas. Eu lembro que o ano 2000 seria o grande ano da vinda do Senhor. E, cara, passou 2000 e não foi. Porque o dia do Senhor, ele vai vir como um ladrão. Ninguém vai saber. Você pode fazer os cálculos que você quiser,
Você pode até dizer que você ouviu de Deus, mas ele fala que o dia do Senhor virá como ladrão. E Jesus mesmo, que é o próprio Deus, falou que nem ele sabia, que só o próprio Deus saberia. Porque ele vai vir como ladrão. Ele não vem na hora que você estiver esperando, na expectativa, né? Ele vem como um ladrão. Porque a gente nunca espera que o ladrão vai entrar, né? Se a gente esperasse que o ladrão vai entrar, ele não entraria, porque ele daria um jeito antes. Mas a gente nunca sabe quando ele vai entrar. O que nós precisamos fazer com relação ao ladrão é nos precaver para o dia que ele decidir entrar. Ou seja, vigiar e orar. Nós precisamos estar prontos. Mas isso não significa que nós saberemos quando isso vai acontecer. Você precisa estar preparado. Mas isso não significa que você vai saber qual que é esse dia. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Então aqui ele está falando então sobre esse grande dia, onde então se fará novos céus e nova terra. Ele está falando então que os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. E às vezes a gente olha para essas coisas e fala assim, então significa que vai ser fogo mesmo e nada mais vai habitar. Pode ser. Mas sabe, eu tenho tido a impressão de que muitas vezes a gente está mais preocupado em conjecturar o que vai dar de ruim nos últimos tempos, que a gente se esquece do que a gente deveria realmente estar preocupado. Se vai realmente acabar, se os novos céus e a nova terra vai ser aqui, ou se os novos céus e a nova terra vai ser no céu, ou se os novos céus e a nova terra vai ser nos dois, ou sei lá onde ele vai estar, tanto faz. O que nós precisamos entender é que haverá esse dia e que haverá novos céus e nova terra. Uma das coisas que eu entendo é que aqui na carta, enfim, todas as vezes quando a gente fala dos fim dos tempos, é óbvio que é inspirado por Deus, mas é o homem tentando traduzir em palavras aquilo que ele ouviu de Deus. É nós tentando, de alguma forma, interpretar aquilo que nós entendemos. Então, no versículo 11 ali, ele fala, visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E isso é uma coisa que nós precisamos nos preocupar. Se nós entendemos que haverá esse grande dia, haverá o dia do Senhor, haverá o retorno dele, onde será então, terá aqueles que serão salvos e terá aqueles que se manterão condenados. Entendendo isso, que tipo de pessoa que nós precisamos ser para esse grande dia, né? Se a ideia então é vigiar e se preparar para esse dia, que tipo de pessoa que você precisa se tornar? Então ele fala, vivam de maneira santa e piedosa. Vivam de maneira digna da vocação de vocês. Vivam de maneira santa e piedosa. Quando eu penso de maneira santa, eu entendo vivam de maneira de que vocês são completamente separados para Deus, que as pessoas entendam isso ao olhar para você, que a sua expressão seja de alguém que foi completamente separado para Deus, de maneira santa e piedosa. E quando eu penso em piedosa, é no entendimento de que Deus não quer que ninguém pereça. Então, que a sua vida seja a expressão disso. Que você seja alguém que também não quer que ninguém pereça. Que você seja urgente de falar do amor de Deus. Que você seja urgente de manifestar o reino de Deus por onde você for. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Se Deus não quer que ninguém pereça, como que a gente apressa a sua vinda? Se ele está, então, aguardando o tempo, porque ele não quer que ninguém pereça, o apressar a vinda dele tem a ver com não querer que ninguém pereça, querer que o reino dele seja realmente manifesto. Então, vamos continuar aqui. Ele fala, então, naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos então novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Caminhem como alguém ansiando pela manifestação real e suprema e plena e eterna do reino de Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança de todo cristão, entendendo que haverá um dia onde Deus vai restaurar todas as coisas e onde habita a justiça. E, gente, Deus é justiça, e onde Ele então habita. No versículo 14 ele fala, portanto, amados,
Enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, enquanto nós aguardamos essas coisas, enquanto aguardamos novos céus e nova terra, enquanto aguardamos então o retorno do nosso Senhor, nós precisamos então ser encontrados em paz, imaculados, ou seja, sem nenhuma mancha, e inculpáveis, sem nenhuma culpa. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. O aguardar dele significa que outros serão salvos. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, e isso é muito real, Paulo ele tem o dom de ser difícil de compreensão, somente mesmo com o auxílio do Espírito Santo, falando nesses assuntos, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a sua própria destruição. E isso é tão real, As pessoas, elas têm uma habilidade de deturpar a palavra de Deus, Então, seja sério quando você lê a Bíblia. Se você não entendeu, peça ajuda ao Espírito Santo, que a palavra de Deus fala que ele tem o papel de nos ensinar todas as coisas. E no versículo 17, então, ele continua, ele fala: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Como eu falei, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Seja atento a tudo aquilo que Deus está fazendo em você. Caminhe de acordo com aquilo que Deus já fez em você. E continue buscando cada dia mais conhecê-lo. Então ele encerra a sua carta, a 2 Pedro. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Cresçam. O texto de Efésios ele fala que o propósito é que não sejamos mais como crianças. O propósito é que nós amadureçamos. E o amadurecimento em Jesus, ele está falando sobre, então, cada dia mais se tornar mais parecido com Ele. E aqui ele dá uma chave, ele fala: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Esses são 2 pontos que nós precisamos crescer todos os dias, compreendendo a nossa dependência de quem Deus é completa e compreendendo cada dia mais quem Deus é, para que aí então nos tornemos parecidos com Ele todos os dias da nossa vida e para que juntos edifiquemos uns aos outros e todos nós cresçamos e alcancemos a estatura de Cristo Jesus. Amém? Então eu encerro aqui a carta de 2 Pedro, amanhã nós estamos de volta. Minha oração realmente é que a Ele seja toda a glória e que vocês cresçam na graça e no conhecimento de Deus, se tornem todos os dias, cada dia mais, parecido com Jesus. Que Deus te abençoe um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Até mais.